Um dia chega lá. Vamos lá, galera! Oi, vem comigo, professora Tabita, junto aqui com o nosso querido Vitor, maravilhoso. Vocês deram o look, né? Deixar madeixas para lavar. Tá lindo demais. Galera, presta atenção, ele gosta. Gente, a nossa aula hoje, tá? É focada nas questões que você precisa compreender sobre o processo de evolução, certo? Aplicado ao Enem, ou seja, o que eu preciso estar atenta para a avaliação do Enem em relação a processo evolutivo. Então, a gente teve a unidade todinha, a gente teve a unidade 2 todinha a respeito disso. E essa é a nossa última aula, eu creio que seja a última aula, né? Aí depois a gente vai fazer a revisão. Te acalma, calma teu coração que vai dar tudo certo, tudo bem, tá bom? Então, vamos jogar na tela o que a gente tem nessa aula. Olha lá. Aula 35.1, galera! Uhul! O estudo da evolução dos seres vivos no Enem. Só para os fortes, só para os alunos da mediação tecnológica, Rondônia, é claro. Gente, vamos falar sobre alguns exemplos em relação a esse processo de evolução. Vamos contextualizar algumas questões que vão ser interpretadas, né, na questão de Enem, e nós vamos falar também sobre a questão, sobre alguns conceitos que nós precisamos relembrar, tá bom? Vem comigo, segura forte na tua cadeira, porque agora a gente vai forçar, sabe aquelas coisas que vocês viram algum tempo atrás, lá no primeiro ano, lá no segundo ano? Lembra que a gente falou que conceitos você precisa estar somando, não é deletando. Eu estava no primeiro ano, estudei o conteúdo do primeiro ano, acabou, deletei. Agora é o segundo. Não. Bagagem, meu amor, coloca aí na bolsa e vamos junto. Vamos forte, tá bom? Vamos lá? Olha lá, para a habilidade dessa aula, nós vamos relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos e identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. Ok, galera, agora essa imagem aqui, presta atenção. Me joga aqui do lado, prof, faz um print aí, juntinho do ladinho aqui do Vitor, se ele estiver me ouvindo, né? Vambora. Oi. Joga eu aqui joga eu lá, olha, joga eu aí do ladinho, bem pertinho do Vitor. Vamos, Vitor, fazer uma foto bem legal aqui, nossa. Aí, beleza. Galera, olha só, pode fazer junto com a gente, pode ficar aí do ladinho, tira a foto e manda pra gente que a gente vai curtir, tá bom? Olha só, aqui a gente tem dinossauros. Sim, aqui embaixo nós temos répteis, né? Nós temos aqui as girafinhas. Olha que lindas. Olha como é que é, né, a adaptação delas. Elas abrem bem as perninhas para poder se nutrir, né, em relação à hidratação, beber água, né? E aqui a gente tem um animal já extinto, tá bom? Um réptil também, tá bom? Olha só, então quando a gente vai falar desse processo de evolução, a gente tem que lembrar que existem uma diversidade de organismos. E essa diversidade de organismos sofreu ao longo do tempo processos evolutivos, processos de transformações. E alguns eventos são exercidos sobre as populações. Lembram de Charles Darwin? Lembram que a gente estava falando desse conceito evolutivo? E que a gente diz que a evolução inicia-se, então, um processo dentro das populações, observando as diferenças. E por que tem essas diferenças? Devido aos processos de mutações, que são eventos aleatórios que podem acontecer trazendo uma característica, uma apomorfia, que seja favorável, ou pode trazer uma anomalia, porque as mutações podem acontecer tanto genéticas como cromossômicas, tá? E aí, também nós temos os processos de recombinação.
Recombinação, professora, quando a gente fala ali de processo de meiose, que é o processo de reprodução ou divisão celular, e lá na meiose 1, na fase de prófase, na subfase chamada de paquíteno, nós temos o crossing over, que acontece lá nos cromossomos homólogos. Lembra disso? E aqueles trechinhos que são divididos, separados e grudam no outro cromossomo homólogo, faz com que essa mistura de informações genéticas seja essencial para que haja essa variabilidade em cada ninhada, em cada descendente de um grupo de indivíduos, de espécies, tá bom? Então tem muita bagagem aí, não tem? Tem muita coisa. Vamos dar uma olhada? Agora pode me tirar? Oh, plum, sumiu. Ah, tô vendo, é mágica. Então olha aqui, esses são alguns dos conceitos que nós vamos relembrar nessa aula, que nós vamos reforçar nessa aula e que são cobrados no Enem. Segura, galera. Origem da vida, teorias da evolução, Lamarck, Darwin, fósseis e a adaptação, que não tem como tudo isso acontecer sem processo adaptativo. Perfeito? Então vamos contextualizar agora o que a gente tem até o presente momento, o que a gente construiu para que a gente consiga olhar uma questão do Enem e mandar ver nela, né? Olhar e dizer assim, isso aqui eu conheço, isso aqui eu já vi, isso aqui eu sei o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, o aluno da mediação tecnológica vai olhar uma questão, vai interpretar essa questão em cima de todos os conceitos que viu, tanto no primeiro ano, quanto no segundo, quanto no terceiro. Vai juntar tudo. Para isso, estudar, relembrar, reforçar aqueles pontos que ainda precisam ser focados, tá bom? Vamos lá? Joga lá no quadro. Como já dizia Theodosius Dobzhansky, nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Presta atenção, nada na biologia faz sentido. Já viu falar assim que biólogo é todo doido? Não, a gente é muito gente boa, tá? Na biologia nada faz sentido, a não ser à luz da evolução. O que é isso? As transformações. Quer chegar? Vem. Tem gente aqui, ó, se coçando para entrar. Estou me chamando, quer vir. Presta atenção, é bagunça desse povo. É o professor Jefferson, tá, gente? Que tá aqui doidinho. Presta atenção. Quando você está falando de processos adaptativos, está falando de processos de evolução, aí a gente tem que ver qual é o grupo, qual era o período, em que momento que isso está acontecendo. Mas os eventos nós já sabemos. Processos de mutações, processos de recombinações, processos de divergência, convergência. Nós já falamos tudo isso. Alopatria, peripatria. Eita, agora é a hora de você colocar essas informações para analisar e interpretar o que está sendo pedido. Joga lá no quadro. Então, vamos relembrar alguns pontos cruciais nesse sentido, tá? Que sentido, prof? Logicamente, a questão evolutiva. Então, vamos falar um pouquinho sobre relembrar a questão da origem da vida. Segundo a teoria heterotrófica, os primeiros seres viviam em mares ricos em nutrientes e numa atmosfera sem oxigênio e nem gás carbônico. Olha aqui para mim. Você se lembra, né, de Opari e Haldane? Esses carinhas, eles reproduziram em laboratório a atmosfera primitiva. E, segundo eles, o que se tinha, né, que eram liberados pelos vulcões naquela esfera incandescente no início da formação da vida na Terra, ou no início da formação da Terra, né? A vida surgiu 3,5 milhões de anos, a Terra 4,5 milhões. Então, preste atenção. Aí você tem aquela atmosfera metano, vapor d'água, tá? Amônia,
sendo liberados. E aí eles descreveram esse processo de que a partir dessa mistura, junto com um ponto de indução, que eram os raios, né, a radiação ultravioleta, os raios das tempestades que incidiam, houve um início, um pontapé para que essas misturas, essas substâncias químicas começassem a modificar-se no ambiente. Em que ambiente? No ambiente aquático, tá? As primeiras chuvas fizeram com que a Terra fosse se resfriando lentamente, gradativamente. E aí a atmosfera foi se modificando a partir desse resfriamento, a partir então agora das primeiras estruturas celulares, que a gente sabe que teve aí os coacervados, aí veio os procariontes, né? Que são os organismos mais simples. Existe a teoria da hipótese heterotrófica e existe a autotrófica. Na hipótese heterotrófica, a vida surge na água, tá? E aí você tem a formação desses coacervados, tem a formação desses organismos no ambiente, que vai sofrendo resfriamento. Essa água, ela não resfriou rapidamente, ela parecia um caldo efervescente, uma sopa. Só que eles chamam de sopa nutricional, sopa nutritiva, onde todos os organismos tinham o suficiente, tinham substâncias orgânicas, aminoácidos, proteínas, que já davam início para aqueles os organismos heterotróficos começarem o seu desenvolvimento, tá bom? Agora, a hipótese autotrófica também tem aqueles que formaram lá no assoalho dos oceanos, tá bom? Que também é uma outra hipótese que surgiram primeiros, então, os organismos autotróficos, que realizavam quimiossíntese, não fotossíntese, porque lá no fundo do mar não tem luz, tá bom? Mas é uma outra vertente aí para esse processo evolutivo. Joga lá no quadro. Olha lá. A energia para o metabolismo era obtida por fermentação, isso na hipótese heterotrófica, tá? Preste atenção aqui que nós estamos falando especificamente da heterotrófica. Os primeiros seres fotossintetizantes introduziram o oxigênio na atmosfera, consequentemente após o desenvolvimento desses organismos heterotróficos. Surgiram então os primeiros seres aeróbios que obtêm energia através da respiração celular. Então aqui, ó, preste atenção aqui para mim. Na hipótese heterotrófica, você tem os organismos que iniciam o processo de obtenção de energia através da fermentação. Bactérias aeróbias inicialmente. Anaeróbias, perdão, sem oxigênio nenhum. Aí depois você tem os organismos agora que vão, os organismos fotossintetizantes, a dispersão, raios solares incidindo, abriu, águas rasas, os organismos começaram então o processo fotossintético e aí você tem um processo final, né, como consequente após a fermentação, após a fotossíntese, você tem a respiração celular desses organismos mais evoluídos, tá bom? Que vão obter os nutrientes orgânicos, né, das substâncias orgânicas, transformando isso em substâncias inorgânicas, o contrário do que é feito no processo fotossintético, onde esses organismos utilizam as substâncias inorgânicas e transformam isso em substâncias orgânicas, tá bom? Então, para cada processo metabólico, o que é mesmo, professor, processo metabólico? É a forma de obtenção de um organismo quanto à energia necessária para a sua sobrevivência. Esses animais precisam se reproduzir, eles precisam, em alguns casos, os que têm locomoção, se locomover, e esses animais precisam se manter vivos, manter toda a estrutura. Mesmo que seja um organismo procarionte simples, ou um organismo eucarionte, tem que manter toda a sua maquinária, toda a sua unidade funcionando, ativa, tá bom? Então, tudo isso estava acontecendo aí, segundo a hipótese heterotrófica, lá nesse caldo, nessa sopa nutritiva. Vamos seguindo? Olha lá. A evolução e a seleção natural. Esse pensamento evolutivo baseia-se em uma ideia de mudança, modificações que ocorreram nos seres vivos no decorrer do tempo. Não é da noite para o dia, não é de um ano para outro, 10 anos, não. São milhões de anos, muitas diferenças, tanto no clima, atmosfera, nos organismos, estruturas, anatomia. É uma evolução de fato, tá bom? Olha lá, a evolução biológica apresenta várias evidências. E aí a gente falou, né, galera, sobre essas evidências.
uma das mais fortes são as evidências fossilíferas, a presença dos fósseis. E aí a gente falou, volta lá na aula se você não lembra, mas a gente falou de tipos de fósseis, o tipo de processo de fossilização, lembra? Mineralização, as marcações, as impressões, os moldes, né? Molduras, tá? Falamos dos tipos de fósseis, icnofósseis, somatofósseis. Perfeito. Hoje eu cansei o Vitor, agora disparei, né, Vitor? As principais evidências são esses fósseis e as semelhanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas entre os organismos de espécies diferentes. Então, todas essas estruturas, todas essas singularidades para cada organismo, a anatomia desse animal, a estrutura bioquímica, a fisiologia desses organismos só pode ser compreendida ou interpretada a partir desses registros, que às vezes vão estar completos, como a gente tem nessa imagem aí, dá para saber exatamente de que se trata. É um peixe, eu não tenho dúvidas, não é? Porque eu estou conseguindo ver toda a estrutura, o formato desse corpo, a anatomia desse animal, inclusive eu posso afirmar que se trata de um vertebrado, justamente porque eu estou vendo todas as estruturas ósseas dele, as marcações dessas estruturas, tá bom? E eu não tenho mais, eu não tenho parte viva nenhuma desse animal, mas eu tenho toda a impressão dele. Toda a estrutura dele está ali, está me contando uma coisa. E eu posso analisar o solo onde ele foi encontrado, e aí eu posso fazer inferências do tempo que esse animal esteve presente na superfície da Terra, na face da Terra. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Dentre as teorias evolucionistas que se destacaram como as pioneiras, podemos destacar a de... Presta atenção, olha que óculos bacana, né? Gostei dessa menina. Ela vai segurar ali Lamarck e vai falar de Darwin, muito moderninha, né? Presta atenção aqui que a gente agora tem duas teorias, duas mentes pensantes, falando e tentando explicar, à luz de todas as informações que eles tinham na sua época, tentando desvendar um mistério, né? Que era o processo de evolução, de transformações desses organismos no ambiente aquático, no ambiente terrestre, no espaço aéreo, animais adaptados para essa locomoção aérea, os voos, tá bom? Aí a gente tem esses dois carinhas que são super feras, não tem como falar de biologia sem falar deles. Lamarck, o Cavaleiro de Lamarck, e nós temos também o Charles Darwin, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Lamarck propôs uma teoria que se baseava principalmente na lei do uso e desuso e na transmissão das caracteres adquiridos. Galera, preste atenção nessa imagem, tá bom? Porque ela ilustra a forma com que esses dois grandes cientistas, essas duas mentes pensantes de suas épocas, fizeram as suas inferências em relação a esse processo de evolução, tá bom? E aí a gente está falando inicialmente aqui de Lamarck. Ele fez duas leis, a lei do uso e desuso, onde ele descrevia que quanto mais eu utilizasse um membro, uma estrutura para uma determinada atividade, eu tinha o desenvolvimento maior dessa estrutura. E aí aqui a gente tem então a imagem dessas duas girafas. Essas girafas, você pode eita! Essas imagens, deixa eu colocar a canetinha aqui para vocês, gente. Opa, deixa eu ver agora. Pronto, agora eu vou voltar. Você pode observar essa região aqui do pescoço, aquela ainda está curta, né? As girafas de pescocinho curto. Olha só aqui embaixo que você não tem vegetação, praticamente nada. Olha ali atrás, no fundo. A bichinha tem uma árvore que está num porte que ela até consegue, né? Ela até consegue. Aqui nessa imagem mais de frente, essa daqui está se alongando, se esticando, porque ela está com fome. Olha a linguinha dela de fora. Tentando ver se ela consegue alcançar. Na hora que essa aqui encostou nessa árvore, lá vem uma folhinha. Ela diz, opa, eu vou pegar pelo menos essa. Eu vou me alimentar de qualquer jeito. A outra fica ali, com o meu palmo de língua para fora, né?
Então, segundo Lamarck, esse esforço para sanar uma necessidade fisiológica, que é a alimentação, tá? Ela estava com fome. Para ela se alimentar, ela se esticou, ela se esforçou. E ao longo do tempo, essa característica vai fazer, esse esforço vai fazer com que haja um alongamento desse pescoço até você ter essas girafas de pescoço maiores. E isso, como favorece a sobrevivência deles, ele diz que poderia ser transmitida, essa característica adquirida poderia ser transmitido. E aí é que houve uma falhazinha em relação à compreensão dele, né? Que essas características adquiridas a gente sabe que não podem ser herdadas. Aí Charles Darwin não, ele fazia uma observação seguinte: existiam animais de pescoço curto, já tinham animais de pescoço mais longo e pescoços intermediários. E aí ele percebeu essas diferenças e ele disse, olha, tem alguma coisa aqui que vai permitir que, no momento de escassez, quando esses animais de pescoços medianos ou curtos não tiverem vegetação mais baixa para eles alcançarem, eles vão morrer de fome. E aí, a seleção natural, chamada por ele assim, age sobre essa característica que vai favorecer a sobrevivência desse organismo. Então, vai sobreviver quem? Aqueles de pescoços longos, que já tinham esses pescoços avantajados. Tá bom? Então, quem vai sobreviver agora, que vai aparecer na descendência, é essa característica, que é a característica que fortalece a população, que vai manter essa população viva e aí capaz de se reproduzir. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. A teoria conhecida como lamarquismo pecou em alguns pontos e hoje sabemos que as características adquiridas durante a vida de um organismo não são, galera, passadas aos seus descendentes. E as transformações, elas não ocorrem em função do uso ou desuso de uma determinada estrutura. Imagine um negócio desse, né? A professora Tabita quer ficar um pouco mais alta. Ela vai todo dia lá na casa dela e vai se esticando, vai se esticando, vai se esticando. Aí, ao longo do tempo, eu vou ficar maior e aí essa característica que eu vou adquirir, eu vou passar para os meus filhos. Não tem como isso, tá bom? As características passadas são aquelas que são herdadas geneticamente, através dos alelos que são passados do pai, recebidos do pai, recebidos da mãe, que vão estar aqui dentro da nossa estrutura, composição genética, que a gente vai manifestar ou não nos nossos descendentes. Se a pessoa tem células reprodutivas, ela nunca se reproduzir, ela vai guardar aquilo, vai morrer com ela, aquelas informações todas. Tá? Mas se ela se reproduzir, alguns alelos vão ser manifestados. Mas ela tem um monte de informação. A cada uma gestação, a cada uma prole, você vai ter um conjunto de genes se manifestando. Não é legal? Vamos continuar? Olha lá. A teoria proposta por Darwin levantou pontos importantes, como a luta pela sobrevivência, a sobrevivência do mais apto e a ancestralidade. A sobrevivência do organismo mais apto e a transmissão das características aos seus descendentes constituem a seleção natural. E aí nessa imagem a gente consegue ver o vigor, a força desses animais que precisam capturar, né, as suas presas. Ambas espécies estão adaptadas ao meio onde elas vivem, nas savanas. Tá? Elas são adaptadas ao clima, o couro delas é bem resistente. Então, para essa leoa rasgar o couro dessa zebrinha, ela precisa de garras, precisa de dentes para poder fincar os seus dentes e dilacerar essa carne dura. E em muitos momentos ela vai fazer o quê? Vai quebrar esses ossos também. Ela precisa primeiro imobilizar essa vítima, né? Essa presa. E aí ela vai ficar... E aí a gente sabe que existem estratégias de caça. Então esses animais, quando a gente fala em processos evolutivos, esses animais que conseguiam se alimentar melhor, tá? Essas espécies que conseguiam se alimentar melhor, elas tinham um maior vigor. E aí, quando a gente fala em maior vigor,
não é só para a busca de alimentos, mas também no acasalamento, tá? Então, eles estavam mais vistosos, eram mais sadios. Consequentemente, as fêmeas vão selecionar esses machos com maior vigor, maior vitalidade, mais esforçados, né? Isso é a lei natural, tá? Os machos vão tentar, de alguma forma, atrair as fêmeas. E aí eles vão utilizar também de outras estruturas de substâncias químicas que a gente ainda vai falar aqui, tá bom? Vamos continuar? Olha lá. Darwinismo. Darwin acreditava que no início haviam girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, a seleção natural e a competição fez com que as que possuíam o pescoço mais comprido levassem vantagem contra as que possuíam o pescoço curtinho. Aí a gente tá vendo aí várias imagens. Ó, tem uma lá que ela tem um pescoço tão grande, ela se enfiou aqui no meio da vegetação toda. Você tá vendo aqui, ó, a cabecinha dela aqui? Olha só. E essa pobrezinha, tadinha, só tá olhando, ela não pode fazer nada. Se cair algum galinho ali embaixo, ela, beleza. Naquele dia ela conseguiu se alimentar, né? Porque esses animais herbívoros se alimentam muito, comem muito. Mas a gente reforça que existem registros de girafas se alimentando de carcaça, né? Foram evidências aí de alguns pesquisadores em campo. Fizeram essa observação e registraram esse fato. Vamos lá. A teoria chamada de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução também é um conceito muito cobrado nas avaliações de Enem quando se fala nesse processo evolutivo, tá bom, galera? Então, fique aí ligado. E essa teoria, que é consequência construída a partir das ideias de Charles Darwin, leva em consideração conceitos de genética, que não tinha na época de Darwin, como também a mutação e a recombinação gênica. São os dois fatores essenciais, galera, para que o processo evolutivo esteja acontecendo. Até hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, pode ser lá no fundo do oceano, pode ser lá no ninho de uma ave, ou no organismo, tá, nas células de um primata, sei lá, de qual animal que você pensar aí. Um animal que está lá enterrado, né? Que cava túneis no fundo, vive debaixo da terra. Eita, quase não sai. Esses animais estão sofrendo processos de mutações. E essas mutações vão surgir características adaptativas para quê? A gente está passando por um momento de mudança climática brusca. As previsões não são boas, galera. A gente sabe disso. Eu não vou ficar tapando o sol com a peneira. As previsões são terríveis. Nós vamos ter que adaptar e enfrentar mais essa. Essas destruições de hábitats, perda de hábitats, queimadas, desmatamento, já dizimou muita coisa, muitas vidas, que a gente não vai ter mais como voltar atrás. Mas vamos continuar, que essas coisas me dão um nervoso. Joga na tela. Irradiação adaptativa. Nós sabemos muito bem o que significa isso. Vamos lá. A irradiação adaptativa é o desenvolvimento de variações em espécies aparentadas que habitam ambientes diversos. E aí a gente teve lá, quando Darwin estava viajando, foi convidado para fazer aquela viagem com o amigo dele, como só com uma companhia, né? Na verdade, ele encontrou vários tipos de animais, inclusive os tentilhões, que são essas aves, e ele viu que em cada ilha que estava ali formando aquele arquipélago ali em Galápagos, ele viu uma diferença. Era uma mesma espécie, mas tem diferença. O tamanho do bico, a coloração deles, tem alguma diferença. Por que essa modificação? O que existe nesses ambientes que vão influenciar nessas modificações dessas estruturas? Tudo isso, aí eles chamaram, né, do processo de irradiação adaptativa. O que é a irradiação mesmo? Quando você tem um grupo se ramificando, um grupo que vai fazer isso, ó.
que a gente chama de irradiação ou divergência. Aí a gente lembra daquela aula, né? Onde você tem um grupo ancestral, desse grupo ancestral você tem essas ramificações e formando outros organismos, porque eles vão alcançando ambientes diferentes. E aí, como eles estão em ambientes diferentes, eles têm estruturas que nem sempre vão ter a mesma função, mas vão ter a mesma origem embrionária. Então, a gente está se referindo ao quê? A um órgão homólogo. Nós também vimos isso. Então, está tudo junto, misturado. Perfeito? Vamos seguindo, que o tempo está correndo. Convergência adaptativa é o desenvolvimento de estruturas análogas em espécies não aparentadas por força da adaptação a um mesmo meio. Nadadeiras no tubarão e na baleia, né? Tubarão, que é um peixe, e a baleia, que é um mamífero, certo? Então, essa convergência são animais filogeneticamente distantes, certo? Porém, eles apresentam estruturas semelhantes. Então, isso nos remete a um órgão análogo. Por isso, a gente chama de eventos de convergência adaptativa. Animais que vivem soterrados, animais adaptados em serem arborícolas, eles têm estruturas semelhantes, mas evolutivamente, filogeneticamente, eles não são aparentados. Mas como eles convergiram para o mesmo ambiente, eles estão no mesmo ambiente, evolutivamente esses órgãos se tornam semelhantes. Perfeito, galera? Vamos continuando, que tem muita coisa aí. Então, quando a gente fala, pode aqui para mim. Quando a gente está falando de uma questão, por exemplo, adaptativa, no conceito de evolução, a gente tem que prestar atenção a todos os detalhes, porque numa única imagem de uma questão de Enem, você pode ter todos esses conceitos misturados. Então, aluno, vamos reforçando, vamos lembrando. Professor, não lembrou aquele conceito de novo, volta lá na aula, para que aquilo fique realmente bem gravado. A gente vê, no início dessa aula, a gente colocou alguns tópicos que são muito cobrados quando a gente fala desse conceito de evolução, tá bom? Que a gente está descrevendo aqui para vocês, relembrando. Vamos no quadro? Olha lá. A gente falou também sobre uma adaptação importante dos organismos, que são os efeitos de mimetismo. Também falamos sobre camuflagem, não foi? Então, olha lá o que é o mimetismo. É um tipo de convergência adaptativa, pelo qual o ser vivo assume a aparência de outro, ganhando com isso uma vantagem para a sobrevivência. Então, essas duas borboletinhas aqui, elas estão juntinhas e olhe que elas têm similaridade e juntas as suas asinhas lembram um olhar de quê? Perdido, de uma coruja, não é? Se um animal vem predar, ele observa de longe e aí ele acha, vixe, tem alguma coisa ali a mais. E aí ele vai embora, deixa elas em paz, tá? Então, essa característica, essa similaridade, esse mimetismo que aconteceu nesse grupo, nessa espécie de borboletas, facilitou a sobrevivência delas. Porque o design, né, o desenho nas suas asinhas permitiu com que essa característica permanecesse, esses organismos consigam sobreviver por mais tempo. E aí, obviamente, vão se reproduzir e essa característica que é benéfica vai ser selecionada e vai aparecer aí nesses descendentes. Tudo bem até aí, galera? É muita informação, porque no Enem você tem aqueles textos enormes, né? Que vai explanar, que ele busca a compreensão do aluno, não só de biologia. Uma questão de Enem, ela vai envolver várias outras disciplinas, né? Vários outros entendimentos, compreensões, e que você, aluno da mediação tecnológica, está consciente disso, não é? E por isso a gente está aqui, tá bom? Para que a gente junto construa tudo isso e, obviamente, você tenha muito e muito sucesso nessa avaliação. Vamos seguindo. Deriva genética é o mecanismo pelo qual um acontecimento aleatório altera a frequência de determinado alelo numa população. Essa alteração ocorre ao acaso, ou seja, não é provocada por seleção natural. A deriva pode afetar alelos neutros, benéficos ou deletérios. Olha aqui para mim, meus amores. Olha aqui para mim. Oi?
Olha aqui para mim. Beleza, agora chega aqui, por favor. Vem, 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 vem. Presta atenção. Lembra quando a gente falou sobre o processo de especiação? Alopatria, simpatria, peripatria, lembram? Aí a gente vai focar aqui na peripatria. O que é a peripatria? Quando você tem essa separação, né, esse isolamento de populações, mas em tamanhos diferentes. Aí essa aqui que está em menor quantidade, ficou isolada, no isolamento menor, eles vão sofrer o processo de deriva genética. Ou seja, eles têm a mesma constituição, o mesmo pool gênico daquela população grande. Só que essa população aqui maior tem vários indivíduos e há uma flutuabilidade aí desses alelos. Aqui, o que vai acontecer? Vai haver uma pressão maior para que haja um controle dessa população, porque eles não têm espaço. Essas informações todas não vão conseguir acontecer. Então, existem esses eventos deletérios, vão surgir alelos deletérios que vão tentar controlar e manter essa população agora reduzida, tá? E isso vai desfavorecer, vai criar uma composição mais homogênea, caracterizando, então, de indivíduos que vão ter alelos similares e que não vão ter variabilidade genética. Isso é ruim para o processo evolutivo, tá bom? Vamos seguindo. Ok. Perfeito. Então, esse conteúdo aqui, pode jogar para mim de novo. Você sabe que tinha alguma coisa a mais, mas é isso aqui. Então, quando a gente fala dessa questão dessa redução, desse controle populacional, tá? É uma força maior, gente. Porque imagine, você agora nesse grupinho reduzido, esses indivíduos vão continuar se reproduzindo. Se não fosse essa força, essa ação deletéria provocada pelos próprios genes que estão impregnados nessa população, que era da população maior, virou uma outra população, que consequentemente essas alterações todas que vão acontecer aqui, essa seleção que vai acontecer nessa população é totalmente diferente da que vai acontecer aqui, naquele grupo maior. E aí aqui eu preciso de um controle populacional e esses genes deletérios vão fazer isso. Então, alguns ovos vão nascer, algumas aves vão colocar ovos, esses ovos não vão vingar. Ou vai acontecer de alguma alteração cromossômica, fazer com que haja uma incompatibilidade desses organismos agora no processo de acasalamento. E a gente viu vários fatores relacionados a isso, né? O isolamento reprodutivo, tá? Então, quando chega nesse nível onde as espécies não conseguem mais se reproduzir, aí a gente viu que existe o processo de especiação, ou seja, surgimento, de uma nova espécie. Tá bom? Galera, muita coisa, muita informação. Mas essa é a nossa aula sobre a evolução aplicada diretamente ao Enem. E se alguns conceitos você não se recorda mais, volta lá nas outras aulas. Pode recorrer às aulas do primeiro ano, do segundo ano, não tem problema. Agora é o momento de estudo. E a gente está aqui, galera, para dar a maior força para vocês, tá bom? Então a gente vai terminando por aqui. Eu te aguardo numa próxima aula. Já encerrando aqui a nossa unidade 2 e iniciando a unidade 3. Tchau, galera. Forte abraço.